Flamengo! Olá, meus amigos e torcedores do Flamengo. Mais uma vez, uma vitória. É claro, o Flamengo não fez aquele jogo espetacular, mas com a categoria dos nossos jogadores, com esse gênio do futebol de Arrascaeta, resolveu de repente. É mesmo assim. Pelo tempo que eu conheço o futebol, as coisas sempre aconteceram dessa maneira. Uma equipe, quando tem uns jogadores que nós chamamos de craques, eles resolvem em questão de segundo. Muitas vezes a gente reclama quando substitui o de Arrascaeta, porque ele com uma perna só joga mais do que muitos jogadores por aí. Eu acredito que de todos os estrangeiros que jogaram no Flamengo, pelo menos o tempo que eu conheço, ele foi um dos mais importantes. O Petrovic foi bom e ficou lembrado sempre por aquele gol que ele fez contra a final com o Vasco, aquele gol de falta. Agora, de Arrascaeta foi interessante ontem, estavam comentando na hora que ele foi bater, os comentaristas falando sobre que o Flamengo não fazia gol de falta há mais de um ano, mais de um ano e meio, e tinha sido com ele mesmo. Outros comentaram que a barreira foi mal arrumada, não, nada disso, tudo isso aí é tudo conversa mole. O que foi, na verdade, não é a minha verdade, é a verdade de quem quiser pode assistir o vídeo, foi que o de Arrascaeta bateu diferente do que ele batia sempre colocado. Ele bateu com força, parecia que ele estava até com bronca da bola de pensar assim, nunca mais fiz um gol de falta, e deu uma cacetada que não tinha como pegar, não tinha jeito. E depois, no final, uma técnica dos nossos jogadores, aquela categoria que a gente sempre lembra, que é a troca de bola rápida. O de Arrascaeta deixou o Wesley na cara do gol. E o moleque foi esperto. Ele poderia dar um chutão e o goleiro fatalmente pegaria. Mas ele fez uma colocação por cima que o Bruno Henrique, no primeiro tempo, poderia ter feito. Eu sei que naquela ânsia de fazer, ele encheu o pé. Mas se o Bruno Henrique também tivesse colocado por cima, o goleiro não pegaria. Mas isso aí são detalhes do futebol que não vem ao caso, a gente lembra porque viu. Mas na partida no geral, eu estava preocupado com que o Atlético Mineiro pudesse fazer o segundo gol. No primeiro gol nós vimos o seguinte, já tinha acontecido anteriormente, mas isso aí não vem ao caso porque não muda muito, né? Tem árbitro que dá, outro que não dá, não adianta. Foi uma falta no Bruno Henrique, que depois foi a televisão mostrou que houve um pisão no pé do Bruno Henrique e o árbitro não deu. E às vezes não vai dar mesmo, isso aí é bobagem. Então, se nós formos pensar em reclamar da arbitragem, não tem jogo que a gente não vá ver uma coisa ou outra que é erros da arbitragem. É uma coisa que já vem há muitos anos e não tem jeito, não adianta que não tem jeito. O que precisa é aquilo que eu comentei no último vídeo. Um amigo meu, jogador de bola, falava, o árbitro anula um, faz dois. É assim que tem que fazer. E ontem o Flamengo não jogou bem. No primeiro gol, desse que nós falamos que houve uma falta no Bruno Henrique, a gente percebe pela filmagem que foi feita, que as câmeras pegaram por cima, que a nossa defesa não conseguiu acompanhar o jogador. O jogador foi numa velocidade e ninguém acompanhou ele, porque é aquilo que nós falamos, nossos zagueiros não tem tanta velocidade assim. E eles descem e depois não se recupera. Foi o que aconteceu o gol. E nós poderíamos ter tomado outros gols. As pessoas, os comentaristas, muitos não falaram,
Mas o Matheus Cunha pegou umas duas bolas ali que fatalmente seria gol. Nós jogamos bem. É claro que muitas pessoas não vão concordar. Nós não fizemos uma ótima partida. O que valeu foi aquilo que nós falamos agora há pouco. A categoria dos nossos craques. Nossos jogadores são ótimos jogadores. É, tem uns que conseguem manter aquele ritmo e outros não. Um jogo ou outro falha. O que foi comprovado, que eu fico satisfeito, não porque eu nunca concordei com isso. Aqueles que comentavam, que falavam que o Flamengo estava escolhendo campeonato, que o Flamengo preferia o mata-mata, que estava desprezando o Campeonato Brasileiro, vai dizer o quê? Ontem escolheram o quê? Escolheram vencer. E vencemos. Então não existe isso, eu já falei, tem muitos comentários que concordam comigo, porque eu já conversei com muitos jogadores, eu joguei bola, não tem isso, entra em campo é para ganhar, ninguém entra em campo para escolher, esse jogo vamos ganhar, o outro não vamos, não existe isso. Isso aí não. Se um jogador pensar isso, ele não é um jogador de futebol, ele é um pilantra. Então não existe isso. E foi provado ontem, era o Campeonato Brasileiro e jogamos para ganhar. É, não deu certo? Não vinha dando certo o tempo todo. Mas na hora que entrou de Arrascaeta, na hora que ele resolveu, por detalhes técnicos, altamente técnicos, né? por ser um gênio do futebol, ele fez o que fez. Fez aquele gol de falta espetacular e aquele passe que ele deu para o Wendel, acabou. Vai fazer o quê? Vamos falar o quê? Que o Flamengo não quer ganhar? Quer. Mas acontece que tem dias que não dá certo. Por exemplo, o Gabigol ontem perdeu o gol também. Vem perdendo o gol há muito tempo. Entendeu? Mas isso aí são fases do futebol. A gente não pode dizer que o Gabigol tem de sair do Flamengo, que o Gabigol é ruim, que não joga mais bola. Não existe isso. O jogador que sabe jogar não deixa de jogar de repente, não desaprende. É que nem andar de bicicleta. Aprendeu a andar de bicicleta, não cai mais. Pode cair por trombada, mas cair por não ter equilíbrio não existe. Mas o que poderia ter sido uma tremenda uma festa, né? Voltar para o Rio de Janeiro, todos alegres, felizes com a vitória suada, mas foi uma vitória bonita, foi um jogo bom, né? Onde quem jogou mais foi o Atlético Mineiro, mas não soube ganhar. E o Flamengo soube ganhar. É isso que importa. O que era para ser, como eu disse, o que era para ser uma tremenda uma festa, aconteceu um episódio que eu me lembre. Eu tenho 85 anos, eu já presenciei técnico, até bater em jogador. O Will Street, ele batia. Se eu não me engano, também tem uma passagem acho que era o Carlos Alberto, que era treinador da seleção, se eu não me engano, deu um tapa no Bebeto. Mas isso lá em 1980, 1960. Mas em 2023, um ano onde nós tivemos um progresso técnico, nós tivemos uma modernização do futebol e do mundo, onde a gente tenta combater de todo jeito uma violência, acontece uma coisa, o senhor Pablo, preparador físico do Flamengo, dá um soco no rosto do Pedro. Não é porque é o Pedro somente, não. O fato de dar um soco num jogador é uma coisa inadmissível. Eu não posso concordar com uma coisa dessa. Eu dificilmente gosto de fazer um vídeo para falar coisas tristes, mas esse acontecimento não é somente triste, é vergonhoso fazer uma coisa dessa. Eu não sei qual foi o motivo da discussão. O que eu li é que o Pedro, quando percebeu que talvez não fosse entrar para jogar, sentou no banco e quis aquecer. E o preparador físico não gostou disso e foi tirar satisfação. Por maior que fosse a vergonha que ele achou que
desrespeitou o preparador físico, por maior que fosse a verdade, era o caso dele fazer uma anotação, fazer um comunicado para a diretoria, ou fazer um comunicado para o técnico da atitude do Pedro, vamos supor. Isso aí seria até o correto. O que iria dar depois, não sei, mas ele poderia fazer isso. Agora, agredir, dar um soco no rosto do rapaz, não tem explicação. Isso é uma violência, isso é um ato criminoso. Não se pode fazer isso. A gente precisa respeitar o ser humano, nós precisamos respeitar o próximo, é o nosso semelhante. Uma agressão física é uma atitude de irresponsabilidade para qualquer um, não é somente para ele, para qualquer um. Uma agressão é uma coisa inadmissível, a gente não pode aceitar agressão física. É caso de polícia, é caso de queixa. Pelo que eu soube, através da reportagem do GE, é que o Pedro foi fazer uma queixa na delegacia. É certo isso, tem de fazer isso, porque eu fiquei pasmado com a notícia, porque eu não admito uma coisa dessa, eu não aceito. Eu acho uma coisa vergonhosa, eu acho uma coisa de uma tremenda irresponsabilidade para qualquer um, e principalmente para um senhor que tem uma função de preparador físico de uma equipe. Como é que ele pode agredir? Eu fui preparador físico, eu fui treinador de futebol, fui treinador de voleibol, nunca iria fazer uma agressão física a ninguém. Por pior que tivesse o jogador, jamais faria uma coisa dessa, porque isso é o extremo, isso aí é falta de argumento, é falta de caráter. Eu não conheço esse senhor e graças a Deus que Deus o encaminhe, porque eu não quero conhecê-lo. Mas é um caso vergonhoso. Agora, se é caso de demissão dele da comissão técnica, junto com São Paulo, isso aí é um problema que a diretoria tem de resolver, na qual também eu tenho aqui as minhas dúvidas sobre o que a diretoria vai fazer. Eu tenho minhas dúvidas. O que eu soube também, através de informações, é que os jogadores disseram que com ele não treina mais. Então, veja bem, de uma festa, onde era uma festa bonita, faz o quê? Fazem isso. É a mesma coisa onde tem uma festa de aniversário, onde todo mundo está esperando para festejar o aniversário, um camarada pega, derruba o bolo e joga no chão, estraga a festa. Foi onde que aconteceu. Estragaram a festa do Flamengo. E outra coisa, criaram uma crise que não é fácil de resolver, porque jogaram uma tremenda de uma bomba para a diretoria. Agora que nós vamos ver aquilo que eu sempre desconfiei, a seriedade dessa diretoria. A honestidade de como ela vai resolver esse problema. Como resolver, eu saberia, mas não sou eu da diretoria, eu não sou diretor. Alguma coisa eu digo, não pode passar um pano. Não pode passar um pano. Quer dizer, na verdade, poder pode porque eles podem tudo. Não deve fazer isso, porque vai complicar o time do Flamengo. E o que deu para a gente, os torcedores, ficar aborrecidos é que eles criam uma crise em véspera de um jogo que nós temos na quinta-feira contra o Olímpio, da Libertadores, onde o Flamengo vem não crescendo, de repente cria uma crise. Para quê? Para estragar o Flamengo? Para criar um tumulto interno? Os jogadores não vão querer treinar, e com razão, não deve voltar atrás. Não. Se fosse outras épocas, onde nós tínhamos jogadores bravos do Flamengo, esse senhor estava perdido, porque iam bater nele lá dentro do vestiário. O comportamento foi exemplar. O Pedro fez uma declaração que eu li, e ele agradeceu, fez uma coisa boa, agradeceu aos pais pela educação dele, ou seja, ele não revidou. Poderia revidar, poderia sair um tumulto maior, então por isso que eu vejo a gravidade da irresponsabilidade desse senhor técnico, o assistente, o preparador físico, ou seja lá quem for, que é um irresponsável.
Mas eu espero e desejo que dê tudo certo, que a diretoria ponha os pés no chão e que tenha uma atitude coerente com a situação. Que não passe o pano. Não é um caso para passar pano, não é caso para esquecer, não é caso para deixar. Outra coisa, não é um caso para punir o Pedro e deixar o departamento técnico do senhor Sampaoli sem nenhuma punição. Mas isso nós vamos ver com o decorrer das horas. Vamos ver o que acontece. Eu, como torcedor, desejo que corra tudo bem, que não tire o equilíbrio das próximas partidas e que os jogadores fiquem concentrados, né? Agora, é uma situação difícil, mas o que vale para nós? A vitória valeu muito, nós estamos contentes porque nós mantivemos uma posição boa no Campeonato Brasileiro. Vamos depender do jogo também hoje do Botafogo com o Curitiba. A gente tem de torcer que o Botafogo perca, é claro, para manter essa distância, se eu não me engano, de 9 pontos. E o Flamengo ir para frente. Tomara que não haja, como eu já disse, um desequilíbrio na equipe, que a equipe possa assimilar tudo isso e que a diretoria possa ter uma inteligência, tá? Uma inteligência suficiente para dar uma coordenada nisso tudo e resolver da melhor maneira. E por isso que eu digo para vocês que isso aqui é Flamengo. Ninguém pode borrar esse nosso manto. O manto do Flamengo é intocável. Os jogadores vão e vêm, técnicos vão e vêm, diretoria muda-se, mas o Flamengo continua. Então espero e desejo que essa situação seja resolvida da melhor maneira possível e que não manche essa trajetória que o Flamengo está seguindo, aonde muitos pensavam que o Flamengo ia escolher, os jogadores escolhiam uma partida ou outra. Então a prova aí. Eles escolheram vencer e vencemos. E a todos meus amigos, um bom domingo e que essas atitudes não aconteçam mais no Flamengo e em lugar nenhum. E que o povo comece a pensar um pouquinho mais para acabar com essa violência que está provado no mundo inteiro, que a violência não leva a nada. A paz, o amor é que funciona. Eu não sou pregador, mas eu não sou a favor de violência. Eu sou a favor que as pessoas possam resolver tudo no diálogo. É a melhor maneira de resolver uma questão, seja ela qual for, grave ou não, mas com palavras a gente resolve. A todos meus amigos, saudações rubro-negra.